Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. Meu nome é Dani Cavaleri. Daniela, né? Daniela Cavaleri, mas assim, todo mundo conhece por Dani e ficou Dani Cavaleri. Cavaleri. Tá certo. É de Rio Grande? Nasceu em Rio Grande? Sim, nascida em Rio Grande, criada em Rio Grande. Qual região de Rio Grande? Eu nasci ali, morava na Vila Conde. Vila Conde. Aí, com 4 anos, morei um tempo, fui adotada, né? Sim. Pelos avós de criação me adotaram, fui morar em Mauá, Jardim Morro e Canto, em Mauá, mas com 7, 8 anos nós voltamos para Santa Teresa. A família toda voltou para Santa Teresa? Os meus avós de criação, né? E eu morando com eles, e aí voltamos para Santa Teresa, e da Santa Teresa, com 16 anos conheci meu esposo, com 17 anos casei com ele. Nossa! Tão precoce assim? Casei com ele com 17, fui morar na Vila Conde novamente. Sim. Na mesma rua que... Depois de casada, na mesma rua em que nasci. A formação, então, foi tudo ali na Vila Conde? Foi tudo ali. E da Vila Conde agora tem, acho que uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, que a gente tá morando no centro de Rio Grande. Mas sempre Rio Grande. Sempre Rio Grande. E também não é tão longe também, né? Não, Rio Grande tá longe, tem vontade de sempre não. É Rio Grande. Sua formação? Hoje eu curso ensino superior. Sim, mas você estudou em Rio Grande lá na... Estudei em Rio Grande, estudei no Edmundo. Edmundo Luiz de Nóbrega, lá na Santa Teresa. Sim. Como é que foi essa época? Que época foi? Porque você era novinha, né? Nossa, uns aninhos aí. Mas foi uma época muito boa, deixou muita saudade. Sim. Os professores de lá, professor Gilson, Ana Cristina, Paulo Franco me deu aula. Paulo Franco. Nossa, um professor. Saudoso Paulo Franco. Professor de português maravilhoso, né? Muita saudade, né? Foi um tempo muito bom, uma época muito boa. Casou com 17 anos, 18 anos, 17, né? 17, 18 eu tava sendo mãe. Nossa! E como é que foi isso? Rapaz! Eu sou evangélica, né? Eu sou da congregação cristã. Sim. E na nossa religião, assim, a gente tem uma doutrina que a gente não pode estender muito o namoro. Ah, tá. Né? Então, você pode reparar que geralmente, principalmente quem é dessa religião, sempre casa muito cedo. E aí conheci meu esposo com 16 anos e Deus preparou todas as coisas e aí com 17 estava casando. Sim. Né? O único erro, que eu falo que foi um erro que eu cometi, não foi de ter casado cedo, mas foi de ter abandonado a escola no último ano entendi. do ensino médio. Eu marquei o meu casamento e aí eu falei, não preciso mais de escola. Entendi. Logo você? Logo eu. Não acredito. Logo você. E aí não fui mais, né? Abandonei, nunca tinha repetido nenhum ano. Graças a Deus sempre fui boa aluna, sempre fui peralta, né? Sim. Assim, muito conversadeira, os professores reclamavam direto, mas eu não falava muito. Rapaz. Mas sempre tive boas notas, nunca tinha repetido de ano. Mas aí marquei o casamento e não fui mais pra escola. Sim. Mas também por conta de o fato de ser mulher já é uma coisa pesada, né? Aí tem a religião, a educação para ser dona de casa, né? Por isso que eu te falo, porque logo você, porque quando eu te conheci, eu vi em você uma curiosidade danada, uma vontade terrível de dar certo, era uma empreendedora, nossa, nata, né? Tinha um monte de projetos na cabeça. A cabeça não para. Girava assim, então quando você falou isso, que resolveu parar de estudar, eu já falei, nossa. Mas eu acho que foi, assim, a imaturidade, né? Eu acho que a gente acaba depois que você vive muita coisa, você passa muita coisa, aí você para pra pensar, você fala, poxa, eu podia ter feito diferente. Mas enfim, não me arrependo, graças a Deus, Deus preparou, Deus me deu um esposo maravilhoso, né? Sim. Sempre ali do meu lado.
Passamos muita coisa, muita dificuldade, né, na vida. E eu tenho certeza que eu aprendi muito com as dificuldades. Todo mundo. Então, assim, a pessoa que eu sou hoje é resultado de tudo que eu passei. Eu precisei amadurecer muito rápido, né? Muito cedo. Eu casei com 6 meses de casada e engravidei do meu primeiro filho. Sim. Aí não tinha como voltar pra escola. Aí com 18 anos fui mãe do Caio Henrique, hoje ele tá com 19 anos, vai fazer 20. 19 anos? Meu Deus, é um rapaz. Faz 20 agora já tá pronto pra casar? Né? Faz 20 anos agora em junho, então com 18 anos eu fui mãe dele. Quando o Caio tava com 2 anos e 3 meses, nasceu a Vitória. Sim. A Vitória hoje tá com 17 anos. Nossa. E 5 meses de casada. Olha. Seguiu os passos da mãe, casou aprendeu com 17 também. E aí depois, então assim, eu tentei retornar pra escola, tentei fazer o ensino à distância muitas vezes, mas com criança pequena, as dificuldades que eu precisava trabalhar, precisava ajudar meu esposo de alguma maneira, né? As portas foi se fechando, as dificuldades foi chegando, aí não teve como eu voltar pra escola. Sim. E aí passou o tempo, falei, acho que não é pra mim. Mas a vontade de descobrir coisas novas, eu sempre fui muito, muito curiosa, assim, muito pensante, com a cabeça pensante. Sim. Aí, meus filhos, ainda, os 2 mais velhos ainda eram pequenos, a necessidade bateu, eu fui trabalhar, né? Sempre como vendedora, e fui vendedora de porta a porta, vendi lingerie, vendi perfume, trabalhei na Ocel, trabalhei em funerária, trabalhei em um monte de coisa. Sempre com vendas, com público, sempre amei falar, conversar com as pessoas. Artesanato não veio dessa época? Não veio dessa época. Apesar que assim, eu ainda pintava lá um paninho de prato, vendia um paninho de prato, já tinha alguma coisinha. Já tinha um pé lá. Já tinha um pezinho na arte. E comprava, eu sou do tipo assim, tem uma conta lá de 50 reais pra pagar. Eu tô com 50 reais, eu pago a conta? Não, eu pego 50 reais, eu vou lá, compro de bugiganga, vendo, ganho 100, pago a conta e fico com 50. Então eu sempre fui muito assim. Só que eu e meu esposo são muito diferentes. Ele sempre foi mais pé no chão. Sim. Eu já sou mais sonhadora. Qual o nome do esposo? Fábio. Ele que sempre dava umas puxadas na minha cordinha, senão eu... ele dava umas puxadas. E aí eu fui trabalhar fora, quando eu trabalhava na Ocel, eu conheci a Embeleze ali em Mauá, né? Sim. Aí conheci a Embeleze, eu falei, vou fazer um curso de cabeleireiro e vou trabalhar pra mim, vou fazer meu negócio. Comecei a fazer o curso, no intervalo que eu não tinha terminado o curso ainda, eu fui convidada pra trabalhar com eles como vendedora. Então eu trabalhava durante o dia e à noite fazia o curso lá mesmo. Sim. No meio do curso fui convidada para fazer um curso de instrutora. Eu ainda era aluna e eles me convidaram para fazer um curso de instrutora. Fui para São Paulo, ia só com o dinheiro da passagem lá, um vexame. Consegui concluir, comecei a dar aula. Aí concluí o meu curso e já era instrutora lá mesmo. Aí comecei a dar aula, fiquei acho que 5 anos lá em Embeleze de Mauá, Nossa, de São Bernardo. 5 anos? 5 anos. É muito tempo dando aula. Nossa, que bacana. De cabelo, de maquiagem, design de sobrancelha, fazer penteado pra noiva, fazer um monte de coisa. Sim. Ensinava as pessoas a fazerem isso. Ensinava. E aí... só que chegou um tempo que os horários estavam muito bagunçados lá, porque eram turmas, né? E eu tava ficando muito distante dos meus filhos. Então, a proposta da Embeleze, vamos falar um pouquinho aqui, a gente vai falar de empreendedores mais tarde, mas a proposta da Embeleze já casava muito com as suas vontades, né? Sim. Que era fazer algo que ajudasse o outro. Ajudasse o outro, ensinar, estar junto ali. Eu sempre gostei muito disso, né? E eu amava, assim, eu gostava de ensinar, eu gostava de estar junto ali com o povão. E aí, só que os horários começou a dificultar, eu tava ficando muito ausente da minha família. Sim. E eu falei, não dá mais. Aí saí da Embeleze, aí o dinheiro que eu peguei com eles, na época eu pagava aluguel, eu falei assim, meu marido,
Vou pegar esse dinheiro, vou comprar cadeira, lavatório, vou colocar aqui dentro de casa e vou começar a trabalhar. Meu marido falou, meu Deus, você é doida, mas a gente precisa pagar isso, pagar aquilo, pagar... Falei, não, vou investir. Foi o que eu fiz. Comprei lavatório usado, comprei cadeira, fui buscar, pedi pro vizinho, pro tio, não sei quem, buscar lá não sei na onde, busquei e trouxe tudo pra casa. Montei lá na lavanderia da minha casa. No primeiro mês eu tirei 3 vezes mais. Sim. Comecei a fazer e o pessoal ia lá, tudo. E assim foi. Aí dali, abri um salão de cabeleireiro lá na Vila Conde mesmo. E o que ele falou, Fábio? E ele falava assim, meu Deus. Era bem isso. Ele só olhava e ele falava, você tem certeza? É isso que você... Você tem certeza? E eu, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, montei o salão. Porém, quando eu montei o salão, logo em seguida, a minha avó de criação, que foi quem me criou, ela era deficiente física. E aí ela começou a ficar doente e não tinha quem cuidasse dela. E eu precisava cuidar dela. Sim. Ela chegou a ficar internada no hospital 15 dias, e eu com ela no hospital. E lá ficava muito fechado. E eu precisava pagar o aluguel, né? Mesmo fechado. E aí eu falei, não vai dar pra continuar. Fechei pra cuidar dela. E um ato de amor, né? Um ato de carinho, de amor. E aí até o dia que Deus levou. Aí entreguei minha missão pra Deus, né? Foi minha mãe, minha amiga, minha companheira, ela foi tudo pra mim, né? Sim. E aí Deus levou ela. Aí a gente já tinha mudado da Vila Conde pro centro, que eu tava morando na casa da minha sogra, lá que tava da minha sogra. Nos fundos, lá era 2 cômodos, eu, meu esposo, 2 filhos, morando tudo lá em 2 cômodos. Aí eu falei pra ele, bom, agora tô livre. Agora eu vou abrir um empreendimento gigantesco. Nossa! Vai ser um instituto de beleza. Vai ser cabelo, estética, lá. Tá bom. E ele, você tem certeza? Não vai dar certo, que não sei o quê. Fui ver local pra alugar, o mobiliário, já tava tudo certo. E ele falou assim pra mim, você buscou de Deus? E eu, não, mas eu já orei, tá dando tudo certo, vai dar certo. Você buscou de Deus? Aí eu falei, tá bom, vai, tá insistindo muito, eu vou ir buscar de Deus, ver o que Deus vai me responder. E eu nem sonhava em engravidar da Natália, eu só tinha os dois outros filhos, né, os mais velhos. Me perdoa a ignorância, mas buscou de Deus o quê? Fui na igreja, falei assim, vou buscar uma resposta de Deus. Buscar uma orientação. Isso, se é isso mesmo que Deus quer, né? E a gente é da congregação, então lá, assim, tem o culto e aí tem a palavra, né, e aí Deus fala lá, o irmão lê a Bíblia e depois ele vai dando conforme o que Deus vai dando. E é isso. E aí eu fui buscar a palavra. Sim. Eu fui buscar de Deus uma resposta. E aí no dia que eu entrei dentro da igreja, que eu fui buscar uma resposta pra isso, aí na palavra saiu assim. Desse jeito, o irmão falou assim, você que veio buscar uma resposta pra alguma coisa que você quer fazer, o Senhor te fala, não é da minha vontade. Não é isso que Deus quer pra sua vida. Se você continuar, você vai se perder. Mas se você deixar, eu vou te ensinar uma nova profissão, eu vou te abençoar, e na sua vida não vai ser nem muito para você esquecer das coisas espirituais e nem pouco para que venha faltar, vai ser o necessário. Deus vai te abençoar, Deus vai colocar brilho em tudo que você fizer, mas nunca esquece que foi Deus que te ensinou. Foi desse jeito aquele dia. Sim. E eu senti assim, eu falei, eu tô indo num caminho que não é pra mim. Tá. Né? E eu falei, não é isso que Deus quer. E aí eu dei um passo pra trás, eu falei, não vou mais mexer. Parei, desisti da profissão de cabeleireira. Não levei isso pra frente. Passei um tempo, aí trabalhei com outras coisas. E aí, de repente, a minha filha do meio já tava com 10 anos. Veio a surpresa que eu estava grávida. Pela 3ª vez. Da Natália. Depois de 10 anos? Depois de 10 anos. Meu filho tava com... Já ia fazer 13, a outra tava com 10. Gente, a Natália tá aqui do lado, já deu até uma risadinha. E assim, sabe aquela coisa que me pegou de surpresa? Totalmente. Sim. Totalmente, eu não esperava. E aí veio a notícia que eu tava gestante. E meu esposo, né, recebia lá, a gente se virava como podia, mas aí de repente as coisas foi se fechando, eu grávida.
as portas começaram a se fechar, desemprego bateu, uma coisa, outra. E eu falei, e agora? E agora? Sim. Aí passei a gestação da Natália com muita dificuldade, mas Deus sempre preparava de uma forma ou de outra, suprir a nossa necessidade. Sim. A Natália nasceu. Quando a Natália estava com alguns meses de vida, ela acho que não tinha nem 1 ano. Eu vi que não tinha jeito, que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, eu tinha ganhado uma máquina de costura, que eu tinha feito um curso de costura quando meu primeiro filho era bebê, e parei, não sei o quê. E aí, eu ganhei uma máquina de costura que eu não sabia nem mexer. Entendi. Tava jogada lá no canto da casa, eu não tinha nem mexido naquela máquina, nem sabia como fazer. Entendi. E aí, um dia eu falei assim pro meu esposo, a gente tava com um dinheiro pra pagar uma conta de luz, se eu não me engano. E eu falei assim pra ele, preciso fazer alguma coisa pra te ajudar. Vou pegar esse dinheiro, vou lá em Ribeirão Pires, lá na loja do seu Joãozinho, vou comprar 1 metro de tecido, vou cortar uma roupinha e vou costurar pra Natália. E se der certo, eu vou começar a fazer conjunto pra vender. Tá doida, assim, do nada. E ele, mas amor, você não sabe costurar. Eu falei, mas vou tentar, vai dar certo. Que legal. Catei o dinheiro da conta, fui em Ribeirão, comprei 1 metro de tecido soft, aquele tava frio, aquele tecido fofinho. Cheguei em casa, na mesa da cozinha, achiquei, cortei, sentei na máquina, era um overlock chinesinha antiga. Sim. Sentei lá, comecei a tentar e linha, consegui, fiz um conjuntinho pra ela, depois eu vou te mandar a foto. Calça, blusa, boina, tudo. Aí, na segunda-feira, tinha que levar ela no médico, vestir ela com o conjuntinho. Foi eu e a minha filha levar ela em Ribeirão. Noel, te juro, assim, do nada, onde eu passava, todo mundo me parava pra perguntar onde que eu tinha comprado aquela roupinha. Sim. E num consultório, o povo perguntava, na rua. E eu cheguei em casa e falei, vai dar certo. Vai dar certo. O povo gostou, vai dar certo. Catei todo o dinheiro que tinha em casa. Meu marido ficou coitado. Graças a Deus preparou um marido assim, muito paciente. Muito paciente. Catei o dinheiro, Noel, que tinha em casa. Fui pro Brás. Gastei tudo em tecido. Nossa. Trouxe pra casa. E aí comecei a cortar e fazer conjunto de soft, conjunto pra criança, conjunto macacão, conjunto de dormir. E comecei a vender. E ali começou a entrar o dinheiro pra dentro de casa, pagar as contas, fazer compra. Olha que bacana. Começou assim. Mas muito por conta da sua determinação. Sim, pelo a teimosia. E por falar também, que você vende, você deve vender bem, né? Deve ser uma boa vendedora, né? Eu gosto. E aí, toda vez que eu ia pra São Paulo, eu muito curiosa, eu via as coisas, eu queria saber como que fazia. E eu falava assim, eu vou começar a fazer isso. E aí, dos conjuntos de soft, eu comecei a comprar o tecido branco, comprava o papel já impresso lá, né? Impresso lá na impressora. E aí eu trazia pra casa, aí eu cortava o tecido e eu não tinha máquina de estampar. Então eu passava ferro. Sim. Com ferro de passar roupa. E estampava o conjunto aí, costurava as mangas de outra cor, aquele desenho bonito na frente. Sim. Meu, estourei de vender conjunto. Caprichosa como sempre. Nossa, aí vendi, comecei a vender conjunto, aí falei, agora eu vou fazer minhas etiquetas no ferro de passar. Fazia e colocava nos conjuntos e foi assim. Foi assim que nos conhecemos. Foi assim. E aí toda vez que eu ia pra São Paulo, eu queria fazer alguma coisa diferente, queria agregar. Vou vender isso, vou fazer isso. Comecei a fazer camiseta no ferro de passar roupa. E aí um belo dia, essa história eu falo assim, que aí foi onde nasceu o Aconchego. Sim. Aconchego, antes era Aconchego, Arte e Costura. Hoje eu mudei, hoje é Aconchego, Arte e Personalizar. Então, no empreendedorismo você começou como cabeleireira? Como cabeleireira. Manicure, essas coisas? Não, era cabeleireira, designer de sobrancelha e penteado para noivas e, né, era cabeleireira. E agora você pulou para artesã. Costureira primeiro, costureira, né? Aí, essa é a história mais, assim, mirabolante. Mirabolante. Porque, dessa é a minha história. Porque um dia eu tive uma encomenda, alguém me ligou e falou, Dani, eu preciso de tantas camisetas para um evento, você faz? Faço, no ferro de passar, faço. Ok, só que junto com as camisetas eu quero umas canecas. Você faz as canecas? Faço.
Noel, Meu Deus! Olha, Você nunca tinha... Meu Deus! eu nunca tinha feito caneca, eu não sabia como fazia, eu não tinha maquinário, e você sabe dessa história, você conhece. Sei. Não tinha máquina de caneca, não sabia como fazer, não tinha noção. Sim, mas mesmo assim... Faço, eu precisava do dinheiro, eu tinha conta pra pagar. Mas... Não, mas assim, ó, na minha cabeça, o que eu pensei? Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir como que eu posso fazer. Em último caso, se eu não conseguir, eu procuro alguém que faço uma parceria, a pessoa me entrega as canecas prontas, eu entrego para cliente, eu não vou perder essa cliente. Meu Deus. E lá na frente, quando eu aprender a fazer, a cliente é minha. Eu vou ter essa cliente, eu não vou perder essa cliente. Nossa. Foi isso que eu pensei. Mas eu vou dar um jeito de fazer essa caneca porque eu preciso desse dinheiro. Mas peraí, sem o apoio, né? Porque praticamente sem o apoio do marido, sem apoio de outras pessoas. Mesmo assim, você tinha... Mesmo assim. Eu Impressionante. sempre fui muito teimosa. Impressionante, né? Nem eu sabia. Eu sempre fui muito teimosa, sabe? Eu falo assim que é mais fácil tirar a minha cabeça do que tirar a ideia da minha cabeça. É interessante. Eu sempre fui muito teimosa. E aí eu comecei, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei pra cliente que eu faço, mas eu não sei fazer. Sim. Eu já tinha dado uma data de entrega, mas eu não tinha nem material, não tinha máquina, não tinha nada. Sim, eu conheço essas datas de entrega. E eu precisava do dinheiro pra pagar a conta. E aí eu comecei, eu pedi muito pra Deus, orar muito a Deus, pedir pra Deus me ajudar. E eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, eu já dei minha palavra, e agora? E agora? Mesmo que eu passasse pra outra pessoa, mas eu precisava daquele valor, né? Entendi. E eu falei, e agora? E aí, um dia eu orei, pedi pra Deus me ajudar, e orei e fui dormir. E eu sonhei eu fazendo uma caneca dentro de uma fritadeira elétrica, air fryer, sabe essas que frita batata, frita frango? Eu sonhei fazendo uma caneca lá, eu sonhei que eu fazia caneca, eu colocava lá tantos graus, tantos minutos. Só que eu nunca tinha visto nada, nunca tinha me interessado em fazer caneca. Sim. Meu negócio era conjunto e camiseta. E tem uma prensa hoje que... Hoje Tem não, a prensa, naquela época já tinha. Mas eu nunca, né? E você imaginou que Eu nunca daria pra fazer imaginei. E aí quando eu acordei, aí eu falei assim pro marido, eu tive um sonho essa noite, eu sonhei eu fazendo a caneca. E aí eu tinha ganhado uma air fryer, que eu tinha usado, acho que eu usei ela umas 2, 3 vezes, ninguém gostou. E ela ficou parada lá na cozinha, esquecida lá. E eu falei pra ele, ó, você vai lá, você busca uma caneca pra mim, eu vou fazer um teste. Ele, que teste? Eu falei, eu vou fazer essa caneca na air fryer. Ele falou, você tá doida? Você vai explodir a casa, você vai matar todo mundo. E eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Precisa dar certo. Nossa. E aí ele foi, buscou a caneca. Aí eu lembro que aí eu montando lá, colocando a arte lá e tal. Aí ele foi, chamou as crianças e falou, gente, pelo amor de Deus, vem pra cá que sua mãe sai todo mundo pra fora, que sua mãe vai explodir a casa. Nossa, cara. E coloquei, Noel, coloquei a caneca lá, coloquei lá tantos graus, tantos minutos, tal. Noel, te juro. Só na intuição? Você não estudou nada? Não. Só na intuição? Foi na intuição. Depois eu acabei, assim, depois disso, né, muito tempo depois que eu comecei a estudar, a procurar. Tem máquinas que são, né, parecidas com a air fryer mesmo, que são próprias pra estampar caneca, né? Mas são máquinas feitas pra isso. Sim, elas são um pouco diferentes da air fryer porque elas puxam o ar também e deixam o ar... Sim, é uma coisa mais assim. Mas eu não, coloquei na air fryer. E deu certo. E deu certo. Quando aquele negocinho apitou, eu falei, Jesus, é agora. Ou o negócio deu ruim ou deu muito bom. Que eu abri, te juro, assim, foi a caneca mais bonita que eu já fiz na minha vida. Meu Deus, até eu suspirei agora. E assim, e a minha caneca tem um diferencial, porque eu consigo estampar ela 360, ela é estampada total. Sim. Consigo estampar a alça, consigo estampar ela do lado de dentro. Então, assim, eu consigo fazer uns negócios diferentes. E assim, até hoje, tem 6, 7 anos que eu trabalho com isso, a minha air fryer continua trabalhando comigo. Olha, que lindo. Ela continua lá. Ela velhinha, mas tá lá. E aí, foi assim. E hoje o seu esposo já deixa entrar tudo, as crianças ficarem...
Ele me ajuda lá. Eu E imagino. é assim, e aí foi. E aí de uma coisa foi puxando a outra. Aí das canecas, aí eu comecei a fazer necessaire, pra colocar em cesta, almofada, tudo personalizado. Eu mesmo monto a arte, eu mesmo estampo, corto, costuro. E aí eu fui, só que sempre dentro de casa. Sim. Aí dessa parte da estampa, aí eu comecei a puxar pra parte de papelaria, cartão de visita, convite de casamento. Aí já comecei a puxar pra outras coisas. E sempre querendo fazer mais, querendo buscar coisas diferentes. E era uma área que, nessa época aí, antes da pandemia, um pouco bem antes, uns 5 anos antes da pandemia, a gente tinha bastante. Ela estava florescendo bastante essa época de como é que eu vou falar aqui, cartões, Sim. de Gráfica, né? Gráfica, né? Que, cara, cresceu demais isso aí. E você foi na contramão da história, ou pelo menos na arte, né? Ali no marginal, nas margens da coisa, fazendo sem equipamento, sem nada. Sem nada. Eu me lembro que uma vez cediam os equipamentos para você também, acabou não dando certo. Foi. Mas eu me lembro que quando conheci você pela primeira vez, que você foi à associação, a minha paixão por você surgiu exatamente nesse sentido. De ter uma pessoa que... uma vontade enorme de fazer uma procura... Isso não perdeu. Não, sempre. Eu falo assim, eu sou apaixonada por cada coisa que eu faço, sabe? Por cada... Às vezes eu olho assim e falo, não fui eu. E eu vejo a mão de Deus em tudo, porque realmente foi Deus que me ensinou. Tudo que eu faço hoje foi Deus que me ensinou. E cada máquina que tem, eu falo assim que tudo que tem lá dentro, do alfinete, a máquina mais cara que tem lá dentro... Cada coisa tem uma história pra ser contada. Ah, sim. Sabe? Cada coisa eu sei como que aconteceu. Tem coisas que eu não tinha condição de comprar e chegou na minha mão assim de uma forma especial. Então cada coisa tem uma história. E eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sim. Nós tivemos uns negócios, não deu muito certo e depois ficamos muito tempo sem nos ver. Acho que Sim. quase 1 ano. Foi. E quando nos vimos... Você estava num projeto danado assim, mirabolante também. Você tinha ido numa reunião e você, acho que num encontro de mulheres empreendedoras. Foi. E você voltou que queria mudar Rio Grande da Serra. Vamos mudar, Queria fazer uma transformação. Vamos transformar. Mas porque assim, eu sempre assim, tive desejo de através do meu trabalho, através de qualquer coisa que eu fizesse, conseguir ajudar outras pessoas que, como eu, que nem lá no início, eu tive muita dificuldade, eu não tive muito apoio, eu não tive condições financeiras de falar assim, vou comprar todo o equipamento para eu poder trabalhar. Não, eu comecei a trabalhar com ferro de passar roupa. Sim. Sabe? Eu comecei com air fryer, então, Você tem um eu não tive pensamento condição. muito rápido, né? Você capta as coisas muito no ar. Porque, assim, me perdoa, quem sou eu para duvidar de sua fé ou qualquer coisa assim. Sim. Mas se fosse assim, só fosse pela fé, muita gente estaria fazendo a mesma coisa, fazendo outras coisas. Mas não é. É a sua percepção. Alguma coisa em você toca e você liga as coisas com muita rapidez, né? Acho que sim. Sim, porque, cara, é meio assim, você deve ter ligado a questão da temperatura a air flare, que estava jogado lá, tal como a máquina de costura. Essa máquina de costura tá aí, tá parada. Vai servir pra alguma coisa. Vai servir pra alguma coisa. Você não nota isso, que é muito você, essa eu acho que é dom de engenhosidade, Deus, essa né? criatividade, É que né? nem eu falo assim, eu acho que cada pessoa nasce com o seu dom. Que nem você, você tem o dom de entrevistar, de trazer. Você tem. E assim, por exemplo, tem a pessoa que ela tem o dom de cozinhar, cozinha maravilhosamente, mas às vezes ela não sabe vender, Sim. né? Tem outros que sabem vender, mas não sabem produzir. Eu acho que cada pessoa tem um pedacinho. Tem um quê ali dentro dela. Sim. E eu acho que é isso que precisava, sabe? Juntar aquele que sabe vender com aquele que sabe fazer e unir. O problema da sociedade em si é que as pessoas, ela vê o outro como O inimigo. o inimigo, sabe? Ah, não. Se preocupa mais com o negócio do outro do que com o seu próprio. Sim, sim. E muitas das vezes, eu preciso, assim, não é unir e os dois ganhar. Não, quanto que ele tá ganhando, eu preciso ganhar mais, sabe? Sim. E eu penso diferente.
Eu penso assim, poxa, que nem eu sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. Poxa, eu posso trazer alguém que saiba fazer aquilo, uma outra coisa, Sim. juntar com o que eu faço, eu ganho, a outra pessoa ganha e bora trabalhar. Eu noto muito isso. A gente se encontrou na associação comercial e quantas vezes eu tentei colocar você em vários grupos e os grupos não se desenvolviam, não se conectavam, que essas conexões têm que existir. A gente assim, em off aqui, tá falando do trabalho do Sebrae, porque eu acho assim que é bem, pelo dinheiro que eles faturam, por tudo que eles, é muito pouco, faz muito pouco. Esse trabalho de conexão é muito pequeno, não é uma coisa que me agrade. Mas eu gosto já do trabalho das mulheres dentro das associações comerciais, são muito fortes e tem mulher muito forte. Sim. Como eu falei assim para você em off também, eu sou feminista, eu vejo o poder da mulher aqui em Rio Grande, então conheço você, mas conheço também a Carol da banca lá. Sim, nossa, Carol, a gente não se conversa muito, mas eu noto assim a qualidade que ela tem em acreditar, não só nela, mas acreditar nas outras também, e em abrir espaços para as outras. Sim. Tudo isso que você falou aí é muito importante. A gente entender que eu não preciso ter inveja do teu espaço. Não. Eu posso compor com você e fazer coisas melhores. Exatamente. E assim, ó, por exemplo, uma pessoa que, a outra pessoa também faz caneca. Beleza. Eu posso ter ela como minha parceira. Por quê, Noel? Um dia que algum cliente meu precisar de um serviço, ele precisa lá de, vamos supor, 50 canecas. Eu não tenho como atender ele, mas eu tenho uma parceria, sabe? Então eu posso terceirizar aquele serviço, posso ter aquela pessoa parceira, vou atender o meu cliente, não vou deixar de atender ele, e eu ganho, a outra pessoa vai ganhar. Então mesmo que muitas das vezes façam o mesmo trabalho que eu, mas a gente pode trabalhar em conjunto. E a gente está falando aqui do empreendedorismo solidário e social, poderia ser chamado assim, porque ele abre novas fontes de renda para muitas pessoas. Mas eu coloco mais as mulheres. A mulher é tremendamente empreendedora, né? Já começa pelos filhos, que ela tem que gestar os filhos ali e é difícil. E a mulher tem muitas dificuldades dentro da casa. Você ainda tem sorte de ter um marido que não atrapalha, mas muitas o marido não atrapalha, a religião também não permite. Muitas coisas elas têm que vencer para poder empreender, para poder fazer alguma coisa. Mas elas não param, elas lutam, a Carol mesmo que a gente citou aqui enfrentou um câncer, mas ela enfrentou o câncer trabalhando, detonando, criando. E você para mim é um exemplo de vida assim muito bacana. É uma menina que tem uma vontade danada, né? É muito. E que aí toda essa vontade sua, antes você não sabia, mas a maturidade vai trazendo isso, né? Uma hora você vai construindo essa coisa e uma hora a coisa flui. Sim. Agora tá fluindo um pouquinho? Tá fluindo, né? Aí, quero crescer. Aí foram 7 anos. Aí eu tinha um espaço na minha casa, né? Deus preparou a minha casa, deu a nossa casa. Aí eu consegui fazer um cômodo lá, que eu fazia o meu ateliê. E tinha um micro escritório que a gente tinha feito lá. Só que eu falava assim, eu sempre tive na cabeça assim, eu falava... Não é possível que Deus me ensinou tanta coisa, que eu sei fazer tanta coisa, e eu vou ficar só aqui. E eu tinha vontade de ter algo meu, de que o meu nome, que o aconchego fosse algo reconhecido, de expandir. Eu sempre tive esse desejo. E como eu falei no início, meu esposo ele sempre foi muito pé no chão. E ele falava assim, você vai sair daqui de casa, você vai ter que pagar um aluguel, né? Você vai ter que trabalhar para fazer o seu aluguel, vai ser difícil, não sei o que e tal. E aí aquela vontade, eu falava, aí ele, você sonha demais. Eu ouvi muito assim, Noel, por que você não foca em uma coisa só? Eu ouvi muito isso. Sim. E aí eu falava assim, não, eu quero ter a loja de personalizado, a gráfica rápida, um espaço para atender noiva, e eu quero isso, e eu quero atender empresas, eu quero isso. E aí alguém falava assim pra mim, ouvi muito, inclusive de professores do Sebrae mesmo. Sim. Falou assim pra mim, não, você precisa focar em uma coisa só. E eu sempre fui muito teimosa. Eu falo que eu sou cabeça dura, sabe? Eu falava assim... porque para alguns funciona aqui. Ter um foco só, olhar para uma coisa só. Mas tem gente que esse foco só já é tudo.
Já e é aí pouco da eu pessoa. falava assim, não, mas eu faço personalizado. Eu não preciso fazer só caneca, eu não preciso fazer só camisa. Eu posso atender uma empresa com brindes empresariais, eu posso atender um casamento, convite, lembrancinha, eu posso fazer isso. Eu posso atender a loja, eu posso fazer uma loja, a gráfica com, né? E eu tinha isso na minha cabeça. E eu queria um lugar, um espaço que eu pudesse fazer tudo isso, que coubesse meu sonho lá dentro. Sim. E o meu esposo falava assim, fica aqui em casa, que tá bom, você tem imóveis. E eu não. Só que assim, por muitas das vezes ele não sonhar ou não conseguir acompanhar o meu raciocínio e o meu sonho, Sim. ele achava que era algo que, Era impossível. é impossível. E realmente era impossível, né? E aí, algumas vezes eu tentei desistir, eu falava, acho que não é mesmo pra mim isso não. E aí depois vinha aquela vontade de novo, eu, vai dar certo, não, vou tentar de novo. E começava e voltava, dava aquela desanimada, dava aquela sumida, né? Dava uma sumida. Aí, Conta um pouquinho sobre quando você voltou, quando a gente voltou assim, a conversar. Conta um pouquinho desse curso que você foi lá. então, foi foi lá em São Paulo, no Semec Mulher, que é isso. E eu fui convidada pela Juliana Vilela, né? Na verdade, eu tinha feito um curso há 2 anos atrás, numa época que eu tava bem desanimada. Aí a Ju Vilela, ela deu um curso pela QBFIC lá na Vila Nívea. Sim. E ó, pra você ver, era um curso que era pra, no mínimo, 20 alunos. Compareceram, acho que nós estávamos em 10, 15 só. E foi um curso de técnicas em vendas. Eu fui lá fazer o curso meio desanimada. Só que quando você anda com pessoas, quando você se aproxima de pessoas que também desejam, né, pensam como você, aí você fala assim, parece que a sua asa cresce. Sim. E foi isso que aconteceu. E eu lá no curso meio que desanimada, aí fui e contei, né, pra Ju que o meu desejo era abrir esse negócio. A gráfica, a loja, espaço pra noiva, e comentei com ela. Essa pessoa aí, repete o nome dela? É a Juliana Vilela. É o influencer. Ela vende consultora da Tupperware, lá da Vila Conde, né? Sim. E ela começou a dar aula pela QBFIC, foi convidada pelo projeto da QBFIC, trouxe para Rio Grande, lá na Vila Nívea, isso há 2 anos atrás. E aí eu fiz esse curso com ela. Sim. E eu contando para ela essa minha história, de como que eu comecei, como que aconteceu o aconchego e o meu desejo. E aí um dia ela falou uma frase que ficou dentro de mim assim: ninguém é obrigado a sonhar os teus sonhos. Sim. Se você não sonhar e não acreditar, as outras pessoas não vão acreditar. Sim, isso é uma verdade enorme. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? Me marcou muito essa frase dela. E eu falei, vou conseguir, vai dar certo. Aí, fiz o curso e aí eu falei assim pra Ju, 2 anos atrás, eu falei, Ju, daqui 5 anos eu vou me estabilizar, daqui 5 anos eu quero abrir a minha loja. Sim. Com a gráfica, a loja, espaço pra noiva, eu vou fazer. E ela vai dar certo. E aí, através da Juliana, eu fui pra São Paulo, participei desse evento. Lá foi falado, foi um empreendedorismo feminino. Eram palestras mesmo. motivacionais. Isso. E aí, conheci muita gente, teve um network maravilhoso lá. Eu não sabia o que era um pitch. Fui chamada lá pra fazer o pitch. Eu não fiz o pitch, eu falo que eu fiz um pitchzão, eu fiz uma palestra, né? Mas enfim, foi muito bom. E aí eu fiquei com a cabeça, falei, precisa acontecer alguma coisa. Sim. Vim motivada, aí fui lá conversar com você, falei, Sim. não, a gente precisa trazer curso, precisa trazer isso, precisa né, vamos ajudar e vamos não sei o que, não sei o que. E ficou por isso mesmo. Sim. Isso 2 anos Tentamos, atrás. mas não deu em nada. Tentamos, mas não deu muito certo. Não deu muito certo, não. Isso 2 anos atrás. E eu também, paralelo a isso, eu fazia o curso de Libras, né? Fazia um trabalho social que eu faço na igreja, na congregação, que é a tradução de Libras. Fiz o curso, aí voltei a estudar, terminei o ensino médio, tudo nesse intervalo. Sim. Terminei o ensino médio, fui pra faculdade, consegui fazer a faculdade. Tô cursando a faculdade, 2, né? Sim. Licenciatura Letras Libras e bacharel em Libras. Tudo nesse intervalo. A Dani não para. São presenciais. É online. É online, isso. É online.
E aí tem algumas aulas obrigatórias, aulas ao vivo obrigatórias. A tecnologia é uma maravilha, É. né? Eu voltei agora, tô fazendo bacharelado em jornalismo. Ah, legal. E é muito diferente como era anteriormente, no presencial. Nossa, online mais é difícil. muito gostoso, eu adoro. Eu acho mais difícil. Eu não sei se é porque eu sou muito da presença, sabe? Sim. Eu acho meio que... Mas tô fazendo. Sim, mas eu acho que assim, além de ter os custos ser menores, você tem custos menores, você também tem a noção do mundo, né? Porque quando você está na faculdade, você vê muito pelos olhos dos outros lá, quando você está presencial. É uma coisa toda embolada, parece que você está 24 horas por dia rolando naquele negócio. Online não, você se prende mais nos cursos, nas atividades, você ouve muito mais, porque lá é difícil de ouvir, porque é uma bagunça danada. Você ouve muito mais, você troca informações com outros grupos que você não vai conhecer, mas que você troca essas informações. Que é uma coisa muito boa, né? Eu acho que eu sempre fui a turma do fundão. Ah, do fundão. De fazer grupo, vamos fazer trabalho todo mundo junto, eu acho que eu sempre fui muito assim. Então esse negócio do online... Você gosta do balacobaco, aquele negócio... Eu gosto do presencial, sabe? De estar ali, de sentar junto, de rabiscar folha, eu sou muito mais isso. Mas é bem diferente, né? Porque quando você faz o colégio, você faz a escola, é tudo ao mesmo tempo agora. Você aprende matemática, vai aprender... Quando você pega uma disciplina, você vai falar sobre aquela disciplina. Você vai dissecar. É como se você estivesse abrindo um corpo e olhando para dentro da coisa. É muito diferente. Tem os seus pós e contras, Sim, né? a faculdade ela é muito diferente, né? E aí foi isso. Aí eu consegui terminar o ensino médio, entrei pra faculdade, a parte da Libras, que é outra coisa que eu falo que são duas coisas. O meu trabalho e a Libras. Tirou isso, acabou a Dani. Não existe Dani. Não é nada disso, né? Não, eu sou apaixonada. E se não tiver, ela inventa outra coisa. Eu não sei. É o trabalho e a Libras. Então aí, fui fazendo a faculdade, tudo. Aí eu falei assim, acho que esse negócio de loja, de coisa, não vai ser pra mim, não. Vou fazer a faculdade. Vou fazer alguma coisa na área da Libras e tal. Aí, quando foi agora, começo do ano, eu falei assim, vou criar um projeto e vou levar lá na prefeitura, né, voltado para Libras. Por quê? Justamente a Libras com um olhar para o empreendedorismo. Sim. Né? Que eu pensei assim, poxa, a prefeitura tá aí fazendo cursos, palestra, eventos, mas não tem nada. Esse é que é legal em você. Porque embora você se feche na Libras ali para um público seleto, ali o surdo, o mudo, mas você volta a olhar para o empreendedorismo. O empreendedorismo está lá cutucando, puxando, sangue, né? E aí eu falei assim, não, vou apresentar alguma coisa lá. Uma que eu preciso de dinheiro para pagar a faculdade. Sim. E outra que é uma coisa que eu gosto, eu sou apaixonada. Vamos ver se dá certo. Levei e tal. Aí de primeiro momento, né, não deu muito resultado. Mas aí num belo dia eu tava lá em casa e, pra resumir, fui convidada para um projeto para dar aula na prefeitura de Libras para os professores da rede municipal. Começar com os professores da rede municipal. Eu falei, maravilha. Sim, tudo que lindo, eu queria. Tudo que eu queria. Tô lá, amando. E os meus alunos, nossa, maravilhosos. Os professores lá, gente, meu Deus, nem falo. Vem cá, me conta primeiro, como é que surgiu essa coisa pela Libras? Como é que surgiu a Libra na tua vida? O que é que te motivou a isso? Através da igreja. Quando a minha avó me adotou, ó, pra você ver como que eu falo que a vida da gente é peças que se encaixam. Sim. Quando a minha avó me pegou pra criar, ela já era deficiente física. Sim. E o meu avô já de idade. E ela tinha uma filha que era surda. Entendi. Porém, essa minha tia, né, de criação, ela não sabe Libras. Então a gente se comunicava com gestos caseiros com Sim. ela. Ela nunca aprendeu Libras, ela não sabe Libras. Então a gente se comunicava com gestos caseiros. E aí, quando eu cresci, aí na igreja, na congregação, tem um trabalho, né, voltado para os surdos. Tem a tradução dos cultos e aquilo ali me chamou a atenção. Te abriu um leque aí. E eu falei, eu quero aprender Libras, eu quero ajudar os surdos. Sim. Independente, eu sempre tive assim, independente, que mesmo que eu não vá traduzir na igreja, mas,
O surdo eu posso ajudar ele numa consulta médica, numa reunião de escola, de um filho. Eu posso ajudar de alguma forma, e é isso que eu quero. Eu quero ajudar. Essa tua tia-irmã é ótimo. Sim, realmente, somos irmãos. Ela te abriu um leque para um outro mundo, né? Para uma outra. Porque já é difícil ver a mulher como empreendedora, a própria questão da mulher já é difícil, Sim. A mulher como empreendedora, o mundo, aí você coloca outra coisa que é mais difícil ainda. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, que é as deficiências. Eu estou falando que deficiência, mas sei que está certo, está errado, né? Não é deficiência em fala. Mas assim, a pessoa não fala igual você, não tem compreensão. E você foi por esse mundo. E aí foi quando eu comecei na igreja, né, ver a parte da Libras, e eu falei assim, entrou aquele desejo, aquela coisa dentro de mim que era aprender Libras. E aí comecei a fazer, né, um curso pela igreja mesmo, que é para os próprios membros da igreja, né, uma coisa interna. Fiz o curso, passei, comecei a traduzir e sempre assim, ajudava um surdo na escola, algumas coisas por fora. Ensinando eles a linguagem. Ajudando, né, na tradução, por exemplo, tem surdo lá que tem filho, lá no Chico Melo, tem um casal de surdo que tem 2 filhos lá. E às vezes tem reunião de pais, formatura, festinha de escola e não tem tradução. Isso a gente tem que falar um pouquinho aqui. São muitos surdos, são muitas pessoas que têm esses problemas. Sim. Como é que é? Porque a gente não nota. Quando você veio aqui, em off, a gente falou sobre surdos, e eu falei assim, mas será que é tanta gente assim? Tem uma demanda? E são bastantes. A comunidade surda, ela tem bastante. Tem. Sim. Em Rio Grande da Serra, nós temos, acho que mais ou menos aí 20 surdos, contando de adulto e criança, mais ou menos isso. Né? Tem lá no Cassiano Ricardo, temos aluno surdo, tem no Chico Melo, Francisco Lourenço de Melo, tem pais surdos, né, que tem 2 crianças, são ouvintes, que estudam lá, e fora que tem bastante. Na Massa Leve tem muitos funcionários surdos que trabalham lá. Jura? Muitos, de Mauá, de Santo André, que vêm e trabalham na Massa Leve. Tem muitos surdos. Eu sei que você é inserida nesse mundo, você conhece, mas você nota que as pessoas não sacam isso, não entendem isso? Não enxergam, não conseguem enxergar. Você falou tudo, não enxergam. Não enxergam. Como é que você nota? Você que tem essa percepção, como é que você vê isso? Olha, Noel, assim, quando eu comecei a fazer a Libras, e aí você conhece um surdo, ele te apresenta esse mundo, né? A comunidade em si. Aí, os surdos, ele é muito carente desse contato. Imagino que seja. Então, quando um surdo, ele vê que alguém tá conseguindo se comunicar com ele, que sabe Libras, mesmo que seja um pouquinho, ele quer expressar, ele quer falar, ele quer conversar, ele quer falar da vida dele, ele quer falar do trabalho dele, então ele traz você pra ele. Né? E aí é onde, através de um surdo, eu conheci outro, que me levou a conhecer outro, que aí eu conheci a PASMA em Mauá, que é uma escola para surdos, e eu cheguei a fazer um trabalho lá com a dona Daisy, que com os surdos eu cheguei a fazer um trabalho voluntário com eles, que eu levei a costura criativa pra dentro da PASMA. Fiquei lá um tempo, mas aí acabou que não consegui continuar, mas ainda tenho vontade de voltar. A questão da comunicação acabou abrindo novos leques para eles, como o leque profissional. Sim. E aí você fez uma atividade aqui em Rio Grande agora, que vai ser uma atividade muito legal, que é do empreendedor. E você já trouxe empreendedores com essas deficiências. E aí, através do trabalho na prefeitura que essas portas se abriram para mim, aí vai ter o Empreender Rio Grande, né? Agora, dia 31 desse mês, vai ter o Empreender Rio Grande, que é um network, algo voltado para o empreendedorismo. E aí eu falei, nós temos empreendedores surdos. Sim. E eles não estão nisso. E aí eu conversei com as meninas, com a Regina, né? Conversei com ela, falei, Regina, seria legal se a gente trouxesse um evento com acessibilidade. Com inclusão, né? Com inclusão. Vamos fazer? Dani, você topa? Você ajuda? Ajudo, vamos fazer. Bacana demais. Vou estar lá, vou tentar, né? Vou tentar com um pouquinho que eu sei, mas estarei lá. E aí, nós já tivemos inscrições de surdos empreendedores que estarão lá no Empreender Rio Grande. Empreendedor que faz artesanato lá com jornal. Nós temos uma empreendedora que faz uns vasinhos, umas coisas com jornal.
temos empreendedor que faz docinhos gourmet, tem um empreendedor lá que vende perfume, vende essas coisas. Então, assim, eles são todos felizes. Aí, e o engraçado é que, assim, quando eles sabem que é um evento que tem acessibilidade para eles, um começa a chamar o outro. Sim, com certeza, né? E eles estão, assim, muito contentes que vai ter algo para eles. Bacana, né? E aí a gente vai fazer. E aí, tava na Libras. Aí, de repente, Deus falou assim: agora é o seu momento. Agora vou te colocar, vou cumprir o desejo do teu coração. E aí Deus fez uma parte assim muito especial na minha vida, de uma forma muito especial. E eu falo assim que o que eu esperei 7 anos, Deus deu na minha mão em 7 dias. Um espaço que eu já tinha um desejo de estar ali. Sim. E eu não tinha condições. E esse espaço estava fechado desde o mês de novembro e ninguém chegou a alugar. Sim. E aí Deus falou assim: vai, que agora vai ser seu e eu vou te ajudar. E aí a gente foi ver o espaço e Deus foi encaixando tudo assim. E eu consegui alugar um espaço onde eu vou ter a loja de personalizados, a gráfica rápida, um espaço para atender noivas, que é um espaço onde a noiva vai chegar lá, ela vai sentar, ela vai escolher convite, ela vai escolher lembrancinha, ela vai ver isso, ver aquilo outro, tudo aquilo, Entendi. né? Os detalhes do casamento. E aí eu vou ter esse espaço para receber só noivas. E dentro do meu espaço, eu tenho uma sala onde eu vou dar curso de Libras à noite. Que Alguns bacana. horários, né? Legal. Eu vou ter o curso de Libras. E esse mesmo espaço, assim, Deus tá abençoando que terá também cursos. A QBFIC tá vindo pra cá, pro meu espaço, e provavelmente a partir de junho nós vai ter cursos ali de empreendedorismo, cursos de técnicas de venda pela QBFIC e com tradução para surdos. Olha que lindo. Tudo lá dentro. Então, assim, Deus abriu a porta na prefeitura, me deu a condição de conseguir o meu espaço. Sim. Então, uma coisa acabou encaixando com a outra, acabou casando. E sábado agora, se Deus quiser, vai ser a inauguração do meu espaço. E eu tô muito feliz. Parabéns. E acho que o pessoal, a comunidade dos surdos aí, dos mudos, agradece muito você também pelo espaço que você está abrindo. Dos surdos, Quer dizer, você está ficando feliz, mas vai fazer mais gente feliz ainda. Sim. E fora isso, aí, o que eu fiz? Eu casei com outras empreendedoras. Por quê? Eu faço personalizados. Aí eu vou ter lá a gráfica rápida e vou atender as noivas e continuo atendendo as empresas, as noivas em espaços de festa, essas coisas. E aí eu falei, eu faço personalizado, legal. Mas eu não vendo perfume, eu não vendo creme. Ah, tá. Eu não vendo outras coisas, eu não consigo atender. Vai fazer um shopping, Não, o que eu fiz? Eu trouxe outras empreendedoras para colocar os produtos junto com os meus personalizados. Dentro da loja. Dentro da loja. Entendi. E aí a gente fez uma parceria. Então, assim, a pessoa vai lá. Eu quero uma cesta para dar de presente pro meu pai. Entendi. Mas eu não quero um necessaire. Eu quero só uma caneca. Então, vamos fazer uma cesta com a caneca e um kit de perfume. Tá aí. Eu quero dar pra minha mãe. Vamos colocar um chinelo lá. Então vai ter a menina que faz o chinelo com a pedraria, vai estar lá. Vai ter a menina que faz o arranjo de flor. Tá tudo junto. São coisas que casam. Sim. Né? Sim. E tá tudo junto lá. Eu falei, gente, esse espaço não é meu. O nome, Aconchego. Aconchego. Você chega e se aconchega. E é isso. Espaço Aconchego? É Aconchego, arte em personalizar. Nossa, que lindo. Né? E aí vai ter os personalizados, a parte de gráfica que eu vou atender banner, lona, cartão, placa. Passa o endereço aí para quem mora perto de Rio Grande ou em Rio Grande poder visitar. Rua José Maria de Figueiredo, número 159. De frente da Autoescola Bom Sucesso. Sim. Bem ali na avenida, pertinho do Lourencinho, pertinho da estação. Que bacana. Tá bem ali, bem no centro mesmo. Fico feliz demais por ver você feliz. Estou muito feliz, muito. E por você ter esse jeitão aí de aglutinando as pessoas, de sonhar e de fazer as coisas se tornarem realidade. A sua própria história, o seu testemunho já é um offside, né? Já é algo para motivar as pessoas, né? Para acreditar que sempre dá, sempre pode, né? Sempre
tem condições de ser feito, né? Noel, e assim, é o que marcou em mim. Ninguém é obrigado a sonhar os seus sonhos. Sim. Eu recebi muito não. Eu tinha tudo pra desistir, pra não dar certo. Não, mas é assim, né? E eu levantei, eu caí, eu levantei, eu caí, eu fui, voltei, eu desisti, tentei aqui, tentei ali, não dava certo, batia numa porta, batia em outra, e meio que perdida, meio que sozinha, né? Mas agora tá no caminho, né? Então assim, agora é arregaçar as mangas, fazer muita caneca na air fryer. Eu sempre pensei muito em você, porque uma das melhores fases da associação comercial foi quando nós tivemos uma presidente mulher, que foi a Vera Lúcia Munhoz. Quando a Vera estava lá, a Vera expandiu bastante, fez a gente crescer demais. Eu sempre tive o sonho de ter você lá como ou presidente ou diretora, né? Para trabalhar esse social, esse lado do empreendedorismo que é muito fundamental. Quando a gente fala em empreendedorismo, não é o simples fato de ganhar dinheiro ou de fazer alguma coisa e ganhar dinheiro. É o fato social. Você não faz nada que não seja para os outros, né? Para o próximo. Sim. Vou usar aqui a palavra próximo porque eu acho que ela encaixa bem aí. Então, empreendedorismo, você não faz nada que não seja para o próximo. Sim. E é bacana demais ver pessoas como você, assim, que encara a realidade, mas não deixa de sonhar, né? E é o que eu falo. E assim, eu sempre tive o sonho, mas eu pensava assim, eu não quero só pra mim. Eu não quero, sabe, como eu já ouvi falar que eu queria abraçar tudo de uma vez. Não é abraçar tudo de uma vez, não é? Eu posso ter um empreendedor, eu posso empreender em algo e terceirizar, sabe? Porque eu penso assim, lá atrás, quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu passei muita dificuldade, eu fiquei doente, eu não teve vezes que eu não pude trabalhar fora por conta de uma coisa ou de outra, e eu tentava fazer algo, poxa, se tivesse alguém que falasse assim, olha, Daniela, você tem a máquina de costura, então vamos fazer assim, ó, eu vou trazer uma costura aqui, você faz na sua casa, no seu tempo, e eu venho retirar, e aí você ganha o seu dinheiro em casa. Sim. E eu não tive isso. Entendi. Né? Então eu penso assim, poxa, que nem empresas, quando eu for atender empresa, eu não preciso pegar lá 200 mil bolsa e sentar na máquina e fazer aquilo sozinha. Eu não preciso focar só na bolsa. Eu posso pegar encomenda, peguei, legal. Tem a costureira lá do meu lado, tem a outra. Então eu pego dali, levo o material, elas fazem na casa dela, trabalham, elas vão ganhar o dela, eu vou ganhar o meu, eu vou conseguir atender mais cliente, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Sim. E é isso. E eu falo que, sabe, nada é nosso. Nada é nosso. Essa profissão não é minha, não é da Daniela. Deus me emprestou, Deus me ensinou por um tempo. Então você é a CEO do... De Deus. Não, Deus não. Deus me ensinou. Mas você é a CEO lá do Aconchego, do Espaço Aconchego. Sim, o Aconchego é... É porque as pessoas até não sabem o que é um CEO, não, mas o CEO... que é um CEO? O CEO é aquele que elabora, né? É aquele que abre espaço, que abre o leque. Ele não faz tudo sozinho. Sim. Ele tem que ter um entendimento de que ele tem que ter uma equipe. Sim. Quem faz é a equipe dele. E muito com outras equipes também. O CEO é isso. Eu acho assim, eu entendo assim, Noel, que você tem que entender de todo o processo. Sim. Né? Por exemplo, eu sei fazer arte, eu sou um mega empresário. Sim. Mas eu não sei costurar. Sim. Se a minha costureira ficar doente, como que eu vou atender o meu cliente? Exatamente. Né? Então assim, eu preciso entender de todo o meu processo. Sim. Mas eu não preciso fazer tudo sozinha. Não precisa. Não. Cara, foi assim, além de ter sido uma coisa prazerosa pra mim, que eu já queria ter conversado com você há muito tempo, mas que bom, né, que você, chegou a hora, você veio aqui e a gente pôde conversar. Foi muito bom, foi uma hora que passou assim, rápido demais, a gente poderia conversar sobre muitas outras coisas, mas infelizmente o tempo é de uma hora e fazer o quê, né? Mas te agradecer muito. Eu que agradeço. Agradeço demais aí pela tua vinda aqui, agradeço pelo trabalho que você está fazendo, porque são poucos como você que pensa assim, mas esses que são poucos a gente tem que dar valor e a gente tem que dar espaço para eles poderem falar e ajudar a nascer novos, né? Sim, tô olhando aqui para sua filhinha, tô vendo que ela ficou apaixonada também pela mãe. E é bonito isso, você vê essa coisa de ensinar, né?
Agradeço demais, muito obrigado. E vou abrir aqui para você fazer as suas considerações finais, infelizmente, querida. Bom, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando com você, de estar falando um pouquinho aí da minha história. E Aconchego Arte em Personalizar tá começando, estamos abrindo a porta, né, iniciando aí esse sonho que vem de tanto tempo, e agora nós estamos abrindo as portas. Deixo o convite para você. Tem as redes sociais, tem tudo? Tem o Instagram, Aconchego Arte Personalizar, no Facebook. E deixo o convite para você estar lá conosco nesse domingo, véspera do Dia das Mães, e no Dia das Mães. Nós vamos abrir no sábado das 8 às 6 e no domingo das 8 às 14. Sim. Estaremos lá, teremos empreendedores que vai estar lá junto de nós, né? Ali é um aconchego. E espero todo mundo lá, deixo o convite, vai ser uma honra receber todo mundo, conhecer nosso espaço, conhecer um pouquinho lá do nosso cantinho, nossa história, ver essa loucura aí que é, ó, vocês vão tentar entender o que é a cabeça da Dani, como que gira, só conhecendo lá o espaço mesmo. E é isso, só agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que me ensinou até aqui, pelas oportunidades, por ter conhecido pessoas maravilhosas como você, como a Grace da Prefeitura, a Juliana Vilela, que marcaram a minha história, e muitas outras pessoas, a Elisângela das mulheres, as empreendedoras em ação. Nossa, muitas pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, eu só tenho a agradecer aos meus clientes, amigos, minha família, meu esposo, meus filhos, e é isso. Obrigada por tudo. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.